Olá, que bom que você veio. É uma grande satisfação ter a sua companhia, pois vou apresentar para você 8 espumantes que provei nos últimos meses e adorei. São 2 champanhes e 6 espumantes brasileiros de ótima qualidade. Neste vídeo você vai descobrir que o Brasil também produz espumantes da mesma forma como é feito o champanhe. Mas como é feito o champanhe? Eu vou explicar qual é o método utilizado lá em Champagne para a produção dos seus espumantes maravilhosos. E não é só, você vai entender o significado de diversas expressões que você encontra nos rótulos de espumantes, como por exemplo, Surly, Nature, Brut, Extra Brut. Chama atenção para este espumante brasileiro, que é fechado com tampa metálica. Você sabe por que esse espumante da Valmarino não é fechado com rolha, mas simplesmente com tampa metálica? Eu conto para você tudo neste vídeo. Sou Maurício Ferreira e este é o canal Apaixonado por Vinhos, que eu dedico a você, meu amigo, minha amiga, e aos 8.000 inscritos. Todos, com certeza, são apaixonados por vinhos. E eu volto em 5 segundos com muito conteúdo e informação de forma simples, mas sem perder a profundidade. Então vamos começar pelo espumante mais famoso do mundo e mais aclamado pela crítica, que são os champanhes. Temos aqui 2 champanhes, é o Nicolas Feuillade, que é importado pela Evino, e o Mutandot, que é trazido pela Wine. Dos dois, eu apreciei mais, eu aprovei mais, é o Nicolas Feuillade. Por quê? Você vai entender no final do vídeo. Só adianto para você que Nicolas Feuillade é um dos espumantes mais vendidos em toda a França, porque ele é produzido por uma cooperativa de pequenos produtores. Esses espumantes alcançam uma ótima qualidade e são colocados no mercado por um preço muito convidativo, considerando o preço normal de um bom champanhe. Fiz a compra no final do ano, aproveitei uma ótima promoção, inclusive o Nicolas Feuillade, eu adquiri 4 garrafas. Consumi 2, uma terceira dei de presente, tem mais uma na adega que em breve será aberta. Do que é feito esses vinhos? Qual é o blend? O champanhe geralmente é um blend de 3 uvas, podem entrar mais uvas, mas o mais comum são 3, que é a Chardonnay, a Pinot Noir e a Pinot Meunier. Na região de Champagne, existem tipos de solos tão típicos e característicos daquele local que isso permite com que os seus espumantes, o champanhe, tenha uma altíssima acidez. E é justamente essa altíssima acidez que faz a grande distinção, o grande diferencial do champanhe para com os outros espumantes. Se você tiver interesse em adquirir um Nicolas Feuillade pela Evino, vou deixar o link para você na descrição, mas preste atenção, 2 pontos. Primeiro, hoje só tem em catálogo o rosé. Tão logo o branco volte ao catálogo, também vou deixar na descrição. Segundo ponto, use e abuse do cupom Maurício Evino. Eu tenho uma parceria com a Evino, em razão do canal, que disponibiliza para todos os inscritos este cupom de 5%, inclusive cumulativo com outras promoções. Mas cuidado, o cupom não é cumulativo com outro cupom, porque somente é possível usar um cupom, ou Maurício Evino, ou se tiver um cupom melhor, obviamente, você vai usar o outro cupom que é melhor. Este cupom tem validade indeterminada e dura enquanto durar esta parceria com a Evino. Todos os 8 que eu provei e aprovei são espumantes, mas preste atenção, somente esses 2 são champanhes. Os demais não podem, de maneira alguma, apresentar no rótulo a palavra champanhe. Qual a razão disso? É simples e você vai entender. Champagne é uma denominação de origem protegida, uma DOP, ou como dizem os franceses, uma appellation. Assim, pelas regras internacionais, somente pode constar no rótulo a palavra champanhe aqueles espumantes cujas uvas foram produzidas na região demarcada. E não é só, tem que ser com as uvas autorizadas. As 3 principais é Chardonnay, como eu já disse, Pinot Noir e Pinot Meunier. Mais ainda, esses espumantes têm que ser produzidos conforme a tradição de Champagne. O método que eles utilizam é o método champenoise, também chamado de método clássico ou tradicional. Todos os outros espumantes, mesmo que usem o mesmo método, não podem ser chamados champanhe porque não foram produzidos naquela região. Tem um vídeo no canal em que eu falo sobre terroir.
E o terroir que eu uso para explicar o significado da palavra terroir é champanhe. Querendo entender mais sobre champanhe, assista esse vídeo que é muito interessante. Os 6 espumantes brasileiros são de altíssima qualidade e apresentam uma boa relação entre a sua qualidade e o seu preço. Embora sejam bons espumantes, eles não podem ser chamados de champanhe, pelo motivo que já expliquei, porque não foram produzidos na região de Champagne, mas aqui no Brasil. Embora o nosso espumante e o champanhe sejam diferentes, eles têm algo em comum. Esses espumantes brasileiros foram produzidos exatamente da mesma forma que o espumante é produzido em Champagne. E eu afirmo isso porque no rótulo vem escrito método tradicional, que é o mesmo método empregado na elaboração dos espumantes em Champagne. Eu vou explicar para você agora como é feito um champanhe. Todo espumante é elaborado a partir de um vinho base. O que é um vinho base? É um vinho normal. Geralmente é um blend de Chardonnay e Pinot Noir. Então, cada um, Chardonnay e Pinot Noir, são vinificados separadamente e é realizado o blend. E este blend vai ser utilizado depois para a elaboração do espumante. Este é o vinho base. E o que caracteriza o espumante é que ele tem uma segunda fermentação. A primeira fermentação foi quando o Pinot Noir foi feito e o Chardonnay foi feito. A segunda fermentação, ela pode ocorrer, por exemplo, num grande tanque de inox. É o chamado método Charmat, que foi desenvolvido pelo enólogo italiano Federico Martinotti. Se você encontrar no rótulo método Charmat, significa que o espumante foi elaborado pelo método de tanque. Às vezes o espumante não consta nada, nem tradicional, nem método Charmat, nem Charmat. Quando nada constar, tudo indica que esse espumante foi elaborado pelo método, de certa forma, mais simples, que é o método Charmat. Mas em Champagne não. Em Champagne segue-se uma antiga tradição, em que a segunda fermentação não é feita num tanque, mas é feita na própria garrafa que você leva para sua casa. Como isso é realizado, vou explicar para você daqui a pouco como é essa segunda fermentação na garrafa. E esse é o método tradicional ou clássico. E todos esses espumantes de ótima qualidade que eu apresentei, que são brasileiros, foram elaborados pelo método tradicional de Champagne. Eu acho fantástico essa história da segunda fermentação na garrafa. Como é que ela ocorre? Primeiro é elaborado o vinho base, e o vinho base, geralmente um blend, é colocado numa garrafa de paredes grossas de espumante, como essa daqui. Em seguida, é colocada em cada garrafa um licor de tiragem. Por que tem esse nome? Porque é este licor que vai tirar, que vai formar a espuma do espumante. E o que tem nesse licor de tiragem? Esse licor de tiragem é formado por uma porção do próprio vinho base que já está na garrafa, no qual é acrescentado leveduras, açúcar e nutrientes para as leveduras. O licor de tiragem é colocado na garrafa e a garrafa é fechada com uma tampa metálica como essa daqui, uma tampa de cerveja grande, para caber justamente na boca da garrafa do espumante. É fechada a garrafa e aí começa o processo da segunda fermentação, em que as leveduras consomem o açúcar e ao consumir o açúcar, eles geram a segunda fermentação, que consiste em aumentar 1 grau o álcool do espumante, do vinho base, e ele gera gás carbônico. Como o vinho está fechado, o gás carbônico dissolve-se no vinho e quando você abre, saem aí as borbulhas. Mas interessante, talvez você nunca tenha visto um espumante fechado com tampa metálica assim. Porque este tem tampa metálica e os demais são fechados com rolha? Você vai descobrir no final, vou contar tudo para você. Então as leveduras estão lá na garrafa, consumindo o açúcar, os nutrientes e fazendo a segunda fermentação. Mas chega uma hora que o açúcar acaba, o nutriente acaba e as leveduras morrem, porque não possuem mais alimento. Levedura é um micro-organismo. Quando elas morrem, elas começam a se quebrar. Daí vem o nome autólise desta fase agora. Elas vão se dissolvendo. O que é a autólise? Ao se dissolver, ao se quebrar, as leveduras liberam no espumante, liberam no vinho, pequeninas partículas de proteína. São tão pequeninas que são chamadas nanoproteínas, mas elas causam um efeito fantástico e maravilhoso no espumante. Essas leveduras transferem para o espumante aromas e sabores, por exemplo, de massa de pão, de panificação, de brioche. É uma delícia.
Geralmente em champanhe, o tempo mínimo de autólise, isto é, o tempo mínimo que o espumante permanece nas caves subterrâneas lá em Champagne, dissolvendo as leveduras, são de 12 meses. E quando ele fica somente 12 meses, ele tem que ficar mais 3 meses posteriormente, antes de ser lançado no mercado. Geralmente, as casas de champanhe fazem autólise em tempo muito superior ao mínimo exigido de 12 meses. E agora você vai entender por que eu preferi esse espumante, o Nicolas Feuillard, do que o Montandon. O motivo é muito simples. Este aqui, que é importado pela Evino, ele tem uma autólise de 24 a 36 meses. E esse outro é até um pouquinho mais barato, ele tem autólise de no máximo 24 meses. Como esse tem um maior período de autólise, ele apresenta uma maior cremosidade, pois a autólise também dá ao espumante essa sensação de encher a boca e de cremosidade. E ainda eu tenho aqui notas florais e notas de algumas frutas, como por exemplo, pequenos cítricos e até mesmo uma maçã. Preferi, então, o Nicolas Feuillard porque ele tem um maior tempo de autólise. Apresento agora os 6 espumantes brasileiros que provei e gostei. Vou começar por esses 2 da Casa Fontanari. Casa Fontanari é uma vinícola familiar da Serra Gaúcha que produz preciosidades. Eu já falei dela num outro vídeo, no vídeo em que eu abordo os 8 vinhos brancos que provei e gostei. Lá eu conto a história de um Chardonnay que é fermentado na barrica. Ele é fantástico. Vou deixar o link para você, caso você queira assistir este vídeo sobre os vinhos brancos. O que estes 2 espumantes da Casa Fontanari têm de especial? Algo que é muito difícil de encontrar. Eles possuem 48 meses de autólise. Eles ficaram nas caves da Casa Fontanari por 4 anos, em que as leveduras foram se dissolvendo e transmitindo para o espumante muita complexidade em aromas e sabores. Esse primeiro espumante é um Blanc de Blancs. Blanc de Blancs é um espumante que é feito somente com uva branca. Lembra que eu disse que o corte tradicional é Chardonnay com Pinot Noir? Pinot Noir é tinta, Chardonnay é branca. Aqui é feito tão somente com Chardonnay, por chama Blanc de Blancs. Você pode encontrar um espumante que esteja escrito Blanc de Noir. Significa o quê? É um espumante branco que foi feito somente com uvas tintas. Por exemplo, Pinot Noir, mas ele é vinificado como se fosse uma uva branca sem as cascas. Como é a casca que dá cor ao vinho, tirando as cascas, você teria aí um Pinot Noir branco. Então esse é um Blanc de Blancs. E aqui eu tenho um Rosé, em que é feito através do blend Chardonnay e Pinot Noir. Esses 2 espumantes, embora tenham permanecido no produtor mais de 4 anos para depois serem lançados no mercado, eles são vendidos por um ótimo preço, que vale a pena em razão da excelente qualidade. Pelo que eu vi no site dias atrás, está em torno de R$ 120. Vale a pena experimentar esses espumantes da linha Mignon da Casa Fontanari. Os 3 produtores brasileiros que vou mencionar agora têm algo em comum. Eles participam, eles integram a primeira indicação de procedência exclusiva para espumantes fora do velho mundo, fora da Europa. É a indicação de procedência Alto de Pintos Bandeira, que foi reconhecida há pouco tempo em razão da grande qualidade de seus espumantes. Posso até dizer que, se tem um lugar que produz um bom espumante, para não dizer o melhor espumante do Brasil, é Altos de Pinto Bandeira. Eu tenho um vídeo no canal em que eu explico tudo sobre essa indicação de procedência. Vou deixar o link aqui, depois você vai lá e assiste. E dentre os produtores, que são 4, de Altos de Pinto Bandeira, o grande destaque para mim é a Cave Geiss. Um dos motivos é que a Cave Geiss foi a pioneira. Ela foi a primeira a começar a produzir espumantes nesta região. E eu gosto particularmente desses 2 espumantes. Um é o Cave Geiss Extra Brut e o outro é o Victoria Reserva Extra Brut. A minha preferência de paladar está para o espumante Extra Brut, que ele tem um pouquinho menos de açúcar do que o espumante Brut. Daqui a pouco eu vou apresentar para você toda a relação e a classificação do açúcar para os espumantes brasileiros. Podendo experimentar os espumantes da Cave Geiss, eu tenho certeza que você vai ter uma ótima experiência. A Aurora é uma das maiores cooperativas vinícolas do Brasil.
E ela tem um centro de produção em Altos de Pinto Bandeira. E é lá, em Pinto Bandeira, que ela produz este fantástico espumante Extra Brut Pinto Bandeira. Vale a pena experimentar esse espumante porque ele tem uma ótima relação qualidade-preço. Geralmente o preço desse Aurora Pinto Bandeira é inferior ao preço dos espumantes da Cave Geiss. Mas ele tem uma particularidade. Enquanto a Cave Geiss é exclusivamente Chardonnay e Pinot Noir, esse espumante da Aurora possui uma uva a mais, que é a Riesling Itálico. Já falei em outros vídeos que a Riesling Itálico não se confunde com a Riesling alemã, também conhecida como Riesling Renano. A Riesling Itálico é muito mais simples e no passado simplesmente se usava a Riesling Itálico para dar volume ao espumante. Aqui, hoje, ela utiliza apenas 10% da Riesling Itálico em razão de ter sido uma tradição naquela região, em toda a Serra Gaúcha, a utilização desse tipo de uva. Então fica aí o registro, querendo aí um espumante de ótima qualidade, brasileiro, Extra Brut, com ótimo preço, Aurora Extra Brut Altos de Pinto Bandeira. Chegamos ao espumante da Valmarino, que também é produzido na IP Altos de Pinto Bandeira, mas esse espumante tem algumas particularidades. Vem escrito no rótulo Surly, ainda está no rótulo Nature, e o mais interessante é que ele é fechado com tampa metálica e não com rolha. Por que será? Você vai entender agora. Nós vimos que no método tradicional, que é o método utilizado em champanhe e também por todos os outros espumantes que já apresentamos, se caracteriza porque a segunda fermentação ocorre no interior da garrafa e que depois, quando as leveduras morrem, elas vão se dissolvendo, que é a autólise, e aí permanece maturando até por vários e vários meses. Algo que não disse é que tanto o champanhe como os outros espumantes, quando termina o período de maturação, as leveduras são retiradas, porque a dissolução delas não é total. Se elas não fossem retiradas, o espumante ficaria turvo. Então, para que o espumante se apresente límpido, cristalino, é feito um procedimento ou dois procedimentos para a retirada das leveduras. Esses dois procedimentos são a remoagem e o degorgement, que vou explicar agora. No passado, todo espumante tinha uma aparência turva, porque ele era vendido juntamente com as leveduras. Quem mudou tudo isso foi a viúva Clicquot, que desenvolveu uma forma para a retirada das leveduras mortas. E isso ocorre através de um processo que, na verdade, são duas etapas. O primeiro é a remoagem. Remoagem consiste em se movimentar as garrafas de espumante, que ainda estão fechadas com tampa metálica, de maneira que todas as leveduras fiquem no gargalo. As pequenas vinícolas, principalmente aqui no Brasil e no resto do mundo, fazem isso de forma manual, através de cavaletes em forma de A, chamados pupitres. E ali as garrafas são dispostas e uma pessoa com muita prática vai lá, de tempos em tempos, dá uma pequena girada na garrafa e movimenta para baixo. Vai girando e movimentando para baixo. Ao final de 20, 30 dias, as leveduras estão todas no gargalo. Mas as grandes casas de champanhe já não usam mais este método. Usam o Giropallet, que é uma máquina que não foi inventada ali em Champagne, mas pelos espanhóis na região de Cava. Cava é outra denominação de origem para espumantes espanhóis. Esse Giropallet é uma máquina como se fosse um engradado metálico, que se coloca ali centenas de garrafas e a máquina faz o giro, algo muito mais rápido do que se fosse no pupitre manualmente. Tudo bem, as leveduras já estão acomodadas 100% no gargalo da garrafa. O que se faz agora? Pega-se a garrafa, que está tampada, como essa daqui, e vira a garrafa numa solução salina, que está abaixo de menos 30 graus, somente o gargalo. E ao se colocar a garrafa nessa posição, na solução salina, ela vai congelar rapidamente as leveduras. As leveduras congeladas, aí nós temos a segunda etapa, que é o degorgement, em que a tampa simplesmente é aberta. Como eu tenho gás carbônico aqui, proveniente justamente da segunda fermentação, a pressão aqui é muito alta. A pressão no interior da garrafa chega a ser de 5, 6 bars, que equivale à pressão do pneu de um carro. Esta pressão empurra as leveduras congeladas. E aí você simplesmente tira essas leveduras. Todavia, tem uma outra fase agora que você vai entender o porquê esse vinho
também chama-se Nature. Antes de falar do Nature, quero falar do Surly, que também está aqui no rótulo, eu esqueci. O que é Surly? Surly nada mais é que sobre as leveduras. Como esse espumante é vendido com as leveduras, ele recebe a classificação de Surly. O espumante está sobre as leveduras ou com as leveduras. E o que é Nature? Nature faz parte da classificação da quantidade de açúcar que o espumante tem. Esse espumante é Nature. Vamos entender isso também, é muito fácil. Quando ocorre o degorgement, em que as leveduras são expulsas da garrafa, obviamente a garrafa vai ficar incompleta e é necessário completar o teor do espumante líquido da garrafa. E ela é completada com um licor chamado licor de expedição ou zero dosagem. Lá em Champagne, esse licor de expedição é formado pelos melhores vinhos que a casa tem guardado por anos e anos. E nesse licor de expedição ou de dosagem é que é colocada uma quantidade de açúcar. Conforme a quantidade de açúcar que é colocada no licor de dosagem ou de expedição, é que nós teremos as classificações. O Nature nada mais é um espumante que recebe o licor, a garrafa é completada, mas esse licor não tem açúcar, é zero dosagem. Mas cuidado, mesmo um espumante Nature pode ter até 3 gramas de açúcar por litro. E como isso é possível? Esse açúcar nada mais é que o açúcar residual do próprio vinho base que deu origem ao espumante. E a partir daí nós vamos crescendo nessa classificação e aumentando a dosagem de açúcar. Vou colocar na tela aí para você ficar mais fácil ainda acompanhar. Então, como vimos, no Nature nós temos aí menos de 3 gramas de açúcar por litro. E logo acima nós temos o Extra Brut. O Extra Brut tem uma concentração de açúcar que vai a partir de 3 gramas até 8 gramas de açúcar por litro. E logo na sequência nós temos o Brut. O Brut fica aí com uma classificação de açúcar entre 8 gramas até 15 gramas de açúcar por litro. E na sequência nós temos o Seco ou Dry. O seco já tem mais açúcar. Ele pode ter entre 15 gramas até 20 gramas de açúcar por litro. Veja a observação. O vinho seco ou dry tem mais açúcar do que o Brut. Às vezes eu uso indistintamente vinho e espumante, porque espumante é um vinho. Na sequência, nós temos o demi-sec. O demi-sec já é um espumante com bem mais açúcar, que tem aí a partir de 20 gramas até 60 gramas por litro. E por final, nós temos os vinhos doces, os espumantes doces, que têm uma concentração de açúcar de 60 gramas de açúcar por litro, daí para cima, mais de 60 gramas de açúcar por litro. Lembrando que essa classificação é para os espumantes brasileiros. A classificação com relação ao champanhe tem uma concentração menor de açúcar. Eu quero saber, meu amigo, minha amiga, qual é a sua experiência com espumantes? Qual o último espumante que você provou e aprovou? Quero saber também, você já provou um espumante de Altos de Pinto Bandeira? Você já provou um champanhe? Diga nos comentários, eu quero saber qual é a sua experiência com espumantes. Quero falar algo importante, peço licença, que é com relação aos custos de produção do nosso canal. Eu arco com todos os custos de produção. Então eu peço a você, se você gosta do canal e quer colaborar, compre o seu Valeu Demais, que será muito bem-vindo e vai nos ajudar a custear a produção dos futuros vídeos. Importante também que você se inscreva no canal. Você tem que se inscrever e ativar o sininho. O que é que você ganha com isso? Você recebe a cada semana a notificação quando eu publicar um novo vídeo. Mas é importante que ative o sininho. Não basta simplesmente se inscrever. Se gostou desse vídeo ou dos outros vídeos, deixe o seu like. O seu like é importante, pois é uma indicação para o YouTube que você está gostando do vídeo. E assim ele passa a mostrar esse vídeo para mais e mais interessados. É sempre uma satisfação ter a sua companhia. Saúde para você, um forte abraço e até o próximo vídeo.